Explodir um asteroide antes de atingir a Terra pode ter várias complicações. Há provavelmente uma grande rocha espacial lá fora, em algum lugar, que tem a Terra em sua mira. Cientistas de fato avistaram um candidato, Bennu, que tem uma pequena chance de bater em nosso planeta no ano de 2182. Mas se é Bennu ou outro asteroide, a questão será como evitar um encontro cósmico muito indesejado. Há quase 20 anos, uma equipe de pesquisadores vem se preparando para tal cenário. Usando uma arma especialmente projetada, eles dispararam repentinamente projéteis contra meteoritos e mediram como as rochas espaciais recuaram. Em alguns casos, se despedaçaram. Essas observações lançam luz sobre como um asteroide pode responder a um impacto de alta velocidade destinado a desviá-lo para longe da Terra. Na 84ª reunião anual da Sociedade Meteórica realizada em Chicago, pesquisadores apresentaram descobertas de toda essa pontaria de alta potência. Seus resultados sugerem que se somos capazes de derrubar um asteroide longe do nosso planeta, pode depender de que tipo de rocha espacial estamos enfrentando e quantas vezes o atingimos. Na década de 1960, os cientistas começaram a considerar seriamente o que fazer com um asteroide em rota de colisão com o nosso planeta. A ideia principal naquela época era lançar um projétil que despedaçasse a rocha espacial em pedaços pequenos, o suficiente para queimar na atmosfera da Terra, disse George Flynn, físico da Universidade Estadual de Nova York e Pittsburgh. Mas os cientistas perceberam desde então que alcançar um impacto tão direto e catastrófico é um desafio muito sério. Acontece que isso é muito difícil, disse Dr. Flynn. O pensamento é diferente hoje, e não é a versão hollywoodiana, com uma bomba nuclear também. Em vez disso, a ideia principal atual está cutucando um asteroide de entrada de lado. A maneira de fazer isso, os cientistas geralmente concordam. É deliberadamente configurando uma colisão entre um asteroide e um objeto muito menor, menos massivo, conhecida como deflexão de impacto cinético. Tal colisão altera a trajetória do asteroide tão ligeiramente, com a intenção de que sua órbita mude o suficiente para passar inofensivamente pela Terra. Pode mal errar, mas quase não faltar é suficiente, disse Dr. Flynn. A deflexão de impacto cinético é uma técnica promissora e atualmente viável, disse Dan Durda, cientista planetário do Instituto de Pesquisa do Sudoeste de Boulder, Colorado. Não requer tipos de tecnologias de ficção científica. Em 2003, Dr. Flynn, Dr. Durda e colegas começaram a disparar projéteis em meteoritos para testar os limites da deflexão de impacto cinético. O objetivo era descobrir quanto impulso poderia ser transferido para um meteorito, sem quebrá-lo em estilhaços, que poderiam continuar em um caminho orbital semelhante através do sistema solar. Se você quebrá-lo em pedaços, algumas dessas peças ainda podem estar em rota de colisão com a Terra, disse Dr. Flynn. Estudos de laboratórios semelhantes do passado atingiram projéteis em rochas terrestres, mas meteoritos são uma amostra muito melhor, disse ele, porque são fragmentos de asteroides. O problema é ter acesso a eles. É difícil convencer os curadores do museu a lhe dar um grande pedaço de um meteorito para que você possa transformá-lo em pó, disse o Dr. Flynn. Ao longo de muitos anos, os pesquisadores acumularam 32 meteoritos, a maioria comprados de revendedores privados. O maior aproximadamente do tamanho de um punho e pesando 1 libra, custou à equipe cerca de $900. Cerca de metade dos meteoritos pertenciam a um tipo conhecido como codritos carbonáceos, que tendem a ser relativamente ricos em carbono e água.
O restante eram condrítimos comuns, que normalmente contêm menos carbono. É importante ressaltar que ambos os tipos são representativos dos asteroides próximos à Terra, que representam o maior risco para o nosso planeta. Bennu é um condrito carbonáceo. A equipe recorreu a uma instalação da era Apollo para testar como os meteoritos responderam a impactos de alta velocidade. O Ames Vertical Gun Range da NASA, na Califórnia, foi construído na década de 1960 para ajudar os cientistas a entender melhor como as crateras lunares se formam. É capaz de lançar projéteis mais de 6 km por segundo, muito mais rápido que um rifle. É uma das poucas armas do planeta que podem disparar coisas a velocidades características dos impactos, disse o Dr. Flynn. Trabalhando dentro da câmara de fogo da instalação, aproximadamente do tamanho de um armário, os pesquisadores suspenderam cada rocha espacial de um pedaço de corda de nylon. Eles então bombardearam a câmara para um vácuo, para imitar as condições do espaço interplanetário, e dispararam pequenas esferas de alumínio nos meteoritos. A equipe lançou esferas que variam de 1/16 a 1/4 de polegada em velocidades diferentes. Vários sensores, incluindo câmeras que registraram até 71 mil quadros por segundo, documentaram os impactos. O objetivo era determinar o ponto em que um meteorito deixa de ser simplesmente cutucado por um impacto e, em vez disso, começa a se fragmentar. Os pesquisadores encontraram uma diferença significativa na força dos dois tipos de meteoritos que testaram. Os condritos carbonáceos tendiam a fragmentar-se muito mais facilmente. Eles podiam suportar receber apenas cerca de 1/6 do impulso que os condritos comuns poderiam antes de quebrar. Esses resultados têm implicações para desviar um asteroide real, sugere a equipe. Se um asteroide mais rico em carbono estava indo em nossa direção, talvez fosse necessário dar-lhe uma série de empurrões mais suaves para evitar que ele se rompesse. Você pode ter que usar vários impactos, disse o Dr. Flynn. Em breve, os pesquisadores testarão a deflexão de impacto cinético em um asteroide real no Sistema Solar pela primeira vez com a missão da DART, Double Asteroid Redirection Test, da NASA. O asteroide alvo da espaçonave, um pedaço de rocha de aproximadamente 525 pés, conhecido como Dimorphos, não corre o risco de atingir a Terra, no entanto. Investigações laboratoriais sobre a deflexão de impacto cinético lançaram luz sobre como um asteroide responderá a ser impactado, disse Nancy Chabot, que é a líder de coordenação da missão DART e não estava envolvida no trabalho experimental. É definitivamente importante fazer esses experimentos, disse a doutora Chabot, que também é cientista planetário do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins. A missão DART é estar preparada para o que é mais provável, uma inevitabilidade cósmica ou colisão com o planeta Terra. É uma dessas coisas que esperamos que nunca precisemos fazer, disse a doutora Chabot. Mas a Terra foi atingida por objetos por toda a sua história e continuará a ser atingida por projéteis no futuro. E nós temos aqui no canal outros vídeos que falam sobre impactos de asteroide. Convidamos você a assistir outros vídeos relacionados com o tema asteroide. E aproveitando a oportunidade, pedimos que se inscreva, aperte o sino, dê o seu like e faça o seu comentário. E até a próxima oportunidade.